prazer recebê-los aqui no sítio Punk, né? E o nome do sítio já diz, Punk, P-A-N-C, que é um acrônimo, como está aqui na minha camiseta, Plantas Alimentícias Não Convencionais, que é uma expressão que reúne todas as plantas que têm potencial alimentício, que dá para usar como alimento, seja como hortaliça, como frutífera, como condimento, como aromatizante, ou seja, que podia estar alimentando pessoas direta e indiretamente, né, porque elas também têm potencial como forrageira para alimentação de animais, nos sítios, fazendas, geração de trabalho, geração de renda, né, com a indústria aí de bebidas fermentadas, de sucos de verdade, de boas geleias, licores, farinha, pós. E então a infinidade de plantas que foge desse rol dessas 100 e poucas plantas que move o mundo. Do ponto de vista econômico, são cerca de 150 espécies que movem a economia mundial. E hoje a nossa alimentação ela é muito restrita, muito pobre, monótona. É aquilo que eu sempre falo, escrevi no nosso livro também, né, o livro Punk, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que é um guia de identificação com receitas e aspectos nutricionais, da editora Plantaro, que virou um best-seller e que está divulgando bastante não só esse conceito, essas ideias, tanto para a culinária do dia a dia quanto para a gastronomia, dessa monotonia alimentar. A gente come pouco, quer dizer, come muito, né? Hoje é muita coisa, mas de poucas espécies. E muitas vezes alimentos ultraprocessados, comida processada na indústria. Então a ideia das Punk é isso, é mostrar, por exemplo, aqui eu estou numa região de solo muito pobre, na Amazônia Central, em Manaus, topografia acidentada, lugar que é encharcado, lugar que é muito sol, lugar que é muita sombra, lugar que é água, e tem Punk adaptada para todos esses ambientes para ser produzida de forma orgânica, agroecológica, usando resíduos sólidos disponíveis nas diferentes regiões do Brasil e do mundo. Cada região do Brasil e do mundo também tem as suas próprias Punk, apesar de ter as Punk que são cosmopolitas, né, que tem uma ampla distribuição. Então Punk é isso, plantas alimentícias não convencionais. O que é não convencional? É aquilo que no mínimo 50% mais um da população, né, mas não conhece. Mas via de regra mais de 80%, 90% da população não conhece a maioria das plantas que eu classifico como Punk. Ou se conhece só de ouvido, ouviu falar, sabe que dá para comer, mas nunca comeu, tem 6 meses que não come, tem 1 ano, tem 10, tem 20 anos que não come, comeu na infância, só ouviu dizer que dá para comer, não encontra na feira, não sabe catar no mato. A maioria das pessoas hoje são urbanoides, não tem contato com a natureza, não sabe diferenciar um pé de picão de um pé de buchichu. Então isso para radicalizar, mas às vezes não sabe nem diferenciar rúcula de agrião, salsinha de coentro e outras coisas. Então a ideia das Punk é trazer à baila, trazer à tona, tanto para a comunidade em geral, para as pessoas em geral, a dona de casa, quanto para o meio acadêmico. Então é um nicho de pesquisa fenomenal para mestrado, doutorado, pós-doutorado, PIBIC, em todas as áreas, seja da administração, do empreendedorismo, da economia e, claro, principalmente da nutrição, da gastronomia, da ciência, da engenharia de alimentos, da biologia, da agronomia, da agroecologia, porque isso está faltando também. Na realidade, as Punk foi um conceito criado por mim em 2008. O título da minha tese já tinha essa expressão, né? Foi defendida a tese de doutorado em 2007 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A tese está disponível no Lume, né, no banco digital desta universidade, por sinal a mais baixada de toda a história da Faculdade de Agronomia, com milhares e milhares de downloads, não só no Brasil, nos diferentes estados do Brasil, mas em vários outros países, Espanha, Portugal, Estados Unidos, até Madagascar, Moçambique, Etiópia, vários países dos 5 continentes, mesmo ela estando em português, o pessoal tem bastante interesse, porque os nomes científicos das plantas são universais e as pessoas também podem fazer tradução, né? Então a ideia está implantada no mundo. Recentemente cheguei da Guiana Francesa, inclusive, onde a gente também foi difundir as plantas lá. E aqui no Amazonas foi quando eu cheguei aqui em 2007, eu já tinha morado aqui, mas quando eu cheguei aqui a partir do dia 1º de março de 2007, estou até hoje aqui, desde 2008 no IFAM, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas,
Campus Manaus Zona Leste, a antiga Escola Agrícola Agrotécnica de Manaus, onde a gente tem um curso de agroecologia. E punk e agroecologia, agricultura orgânica tá em alta, está na crista da onda e tem tudo a ver. Não dá para se falar de agricultura orgânica no Brasil e no mundo sem falar nisso aqui. Interação de animais, consórcio de pecuária, de criação de animal com bem-estar animal, de proteção do solo, de rotação de cultura, de cultivo de plantas adaptadas, né, nessas condições aqui. Não dá para se cultivar rúcula, alface. Então está crescendo aqui no Amazonas também, na Amazônia, inclusive na Amazônia extra-brasileira, como eu falei, na Guiana Francesa, no Peru, na Colômbia, tem um grande interesse por essas plantas. E agora está faltando, nós já temos algum conhecimento, e o conhecimento está crescendo a cada dia, porque tem cada vez mais pessoas interessadas, tanto da administração, do empreendedorismo, da economia, mas principalmente da bioquímica, da fitoquímica, da nutrição, da bromatologia, do estudo dos componentes nutricionais. Então está ampliando o leque de pesquisa e a gente tem literalmente um prato cheio para estudos, né? Cada análise nutricional, química, de compostos antioxidantes, fenólico, via de regra essas plantas são muito mais nutritivas. E aqui na Amazônia, onde a gente tem um clima muito quente, durante um período do ano aqui na Amazônia Central, muito seco, se você tenta cultivar a planta da Europa, você vai acabar cultivando numa condição artificial e inadequada, que é a hidroponia, que não tem nada de agroecológico. Então a nossa proposta é trabalhar de forma harmônica com a natureza, plantando frutas, hortaliças, adaptado ao nosso solo e ao nosso clima, e que produz mudas e semente na propriedade, para a gente ficar independente, soberano, né, em relação às indústrias de produtos químicos que hoje dominam o planeta. Inclusive domina do ponto de vista político, impondo, né, para os governos dos diferentes países protocolos que tem que ser seguido, e que as pessoas realmente, para plantar punk, acabam encarando essa carência de muda, carência de semente, carência de conhecimento. Então hoje temos alguma informação, mas está faltando a matéria-prima. Então está na hora dos agricultores começarem a fazer extrativismo no primeiro momento de algumas espécies, manejo agroecológico e cultivo. E nós, e vocês principalmente, quem mora exclusivamente num prédio, na cidade, começar realmente a ir às feiras, mercados públicos, mercados étnicos, a feira de verdade, fugir um pouco dos grandes supermercados e comprar diretamente do agricultor orgânico e cobrar dele, inclusive, aquilo que você tem conhecimento. Você sabe que urtiga dá para comer, que ariá dá para comer, que picão preto dá para comer, taioba, moringa. Comece a cobrar esse produto. Fala, não, eu quero passar uma temporada sem comprar pimentão. Eu quero comprar agora maxixe do reino, né, para diversificar, porque o grande segredo da boa alimentação é fugir da monotonia. E se a sua alimentação é monótona, o campo é monótono. Se o campo é monótono, é monocultura no campo. E se é monocultura no campo, é êxodo rural, é cada vez menos gente na zona rural. Nós temos aí esse inchaço das cidades, Manaus é um exemplo, São Paulo, qualquer cidade do Brasil, hoje mais de 85% da população brasileira vive na cidade. A cidade é um ecossistema parasita, problemático, com um trânsito caótico, poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, erosão, contaminação dos rios com resíduos sólidos que ninguém usa por essa desconexão com a natureza, que é o TDN, transtorno de deficiência de natureza. Hoje as pessoas querem morar em apartamento o mais asséptico possível, fazendo um paisagismo ridículo com a grama que ele não come, com uma planta tóxica do Japão, da África, da Europa, esquecendo que ele poderia ter um pé de bananeira no quintal, um pé de mamão, um pé de cupuaçu, um pé de urtiga, um pé de taioba, que são plantas belas, como todas as plantas têm suas belezas, e essas inclusive têm chamarizes mesmo, de folha bonita, de flor, de fruto, de várias características, mas nem isso as pessoas estão fazendo. Claro que nós estamos caminhando para isso, tem muita gente investindo no paisagismo sustentável, de plantar aquilo que um dia você pode comer, e as punk também tem tudo a ver com isso, porque elas são altamente rústicas, resilientes, produzem suas próprias mudas, suas próprias sementes. Você vai ter, é um negócio que realmente é muito promissor para gerar emprego, para gerar renda, atrativo turístico, turismo de agrário, turismo pedagógico, turismo gastronômico. As pessoas vêm para a Amazônia e não queriam comer só melão no café da manhã, né, e melancia. Por mais que o abacaxi daqui, o melhor abacaxi do mundo, tem que ser servido mesmo, mas poderia ter pajurá, poderia ter uva da Amazônia, poderia ter sorva, poderia ter os bacuris, tanto na forma in natura, quanto na forma processada, como sorvete, como geleia, como licor, como frisante e outros, e pratos principais também, como purê, como farinha. Nós temos uma diversidade imensa, então acho que é um prato cheio, só falta explorar.